seu sangue, eu hei de pra sempre cantar. Remiu-me sem que o merecesse, ó graça suprema sem par. Remido em Jesus, por sua graça não posso exprimir o prazer. A luz da divina presença inunda constante meu ser. Remiu, na cruz me remiu meu Jesus. Remiu-me, por isso ando agora lá. Boa noite, que bom estar com vocês mais uma vez. Bem-vindos ao 7º programa Comunhão Mulher, já é o número 7. Antes de chamar minhas parceiras aqui, de dar boa noite para minhas parceiras, eu quero dar uma boa noite especial para minha norinha Bárbara Fernandes, que está sempre caprichando para me deixar apresentável para vocês. Então, Bárbara, beijo, obrigada, meu amor, você é talentosa. Nós temos hoje um programa muito especial, como sempre, né? Eu quero dar boa noite para minhas companheiras aqui de programa. Boa noite, Nildes, como vai? Boa noite, Teca, boa noite a todos. Que bom ter a sua companhia com a gente. Sejam muito bem-vindos. Patrícia, boa noite, Patrícia. Oi, boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Nildes? Bom, hoje, o nosso tema de hoje, do nosso programa, a gente vai falar sobre luto. Hora de encarar o luto. Como conseguir passar pela dor do luto, né? A dor da morte. Tem como superar? E como seria isso? A morte hoje tem se tornado números, mas quando é um dos nossos, isso não se torna um número, né? Isso faz falta, dói. Então fica aí hoje, vamos assistir, vamos ver com a gente. Temos hoje uma psicóloga e que vai esclarecer algumas coisas, vai falar umas coisas muito boas, espero que você goste. Eu quero hoje falar para vocês também de um livro muito especial, chamado Filhos da Sua Mão Direita. Eu vou ler um trechinho só para vocês entenderem, já que nós estamos falando, hoje o programa vai ser um pouco melancólico, mas também, de certa forma, vai ser motivo de alegria e conforto para muita gente. Eu gostaria de ler um trechinho desse livro. Tem história de várias crianças que fizeram parte do lar, né, onde a Janaína era a diretora, e as crianças chegavam em situações realmente deploráveis, né? Então, tudo que tem criança me toca. E eu queria ler um trechinho para vocês. O título desse capítulo é A Fome Me Tortura. Eu não vou ler o capítulo todo, calma. É só um trechinho para você saber que delícia que é esse livro. O nome da criança é Davi. Gente, é Manana! Grito convidativo proveniente da alegria da descoberta vem de Davi. Ele, que tem 2 anos de idade, entretanto, tem uma capacidade inata de se meter em enormes problemas. Seu chamado urgente é dirigido aos seus coleguinhas de abrigo. A ideia é que eles venham desfrutar do manjar recém-revelado como um tesouro escondido. E não haveria nada de errado no convite se as bananas em questão não estivessem podres, descartadas em uma lixeira, junto à porta da cozinha, embrulhada com outros restos de alimentos. Mas Davi é assim. Desde que ele chegou ao abrigo, uma criança sociável e, ao mesmo tempo, instável e muito faminta. Quando ele foi trazido, eram 10 horas da noite. O carro do conselho tutelar chegara com esse pequeno menino muito sujo, enrolado e dormindo em uns trapos mal cheirosos. Parecia que seu corpinho magro havia sido encontrado em alguma poça de lama de um lixão. Recebi com muito cuidado o pequeno embrulho, transferindo
transferido dos braços das conselheiras para os meus braços. E lutei por um momento com a dúvida. Daria um banho nele e correria o risco de acordá-lo e talvez assustá-lo, ou o deixaria dormir naquele estado lastimável? Achei uma terceira opção. Limparia seu corpinho com lenços umedecidos. Comecei com muito cuidado a fazer a higiene daquele pequeno ser, adormecido e cheio de sujeira. Com muito cuidado fui removendo os panos encharcados de fezes e urina e promovendo a troca por roupas limpas e quentes. De repente, ele abriu os olhos. Lá vem choro grande, pensei. Para minha surpresa, Davi olhou para mim com um sorriso lindo e puro e em seguida fez sinal de legal com os dedinhos. Não é preciso dizer que engasguei. Ficamos nos olhando por um bom espaço de tempo. Ele sorrindo e eu com vontade de chorar. A história de Davi continua. E a aplicação para a nossa vida, dentro da palavra de Deus, também continua. Então, se você quer se emocionar, adquira o livro Filhos da Sua Mão Direita. Tem muita história verdadeira, ela é baseada em fatos, a história de crianças que foram criadas no lar, e é para emocionar. Então, hoje é dia de emoção, eu te convido a se emocionar com Filhos da Sua Mão Direita. Bom, nós vamos dar prosseguimento aqui. Nós vamos ter hoje o quadro Aconteceu Comigo com a nossa irmã Nádia, de Ponta Grossa. E, Patrícia, o que mais temos aí? Hoje teremos também a convidada muito especial para o bate-papo com ela, a nossa irmã Jane Ribeiro, que é uma psicóloga, nossa irmã da 9 de julho, da Igreja de Cristo da 9 de julho, e vai ser um prazer poder ouvir, conversar com ela e entender melhor o que é o luto, como por essa fase difícil na vida de todos. Daqui a pouquinho vamos estar com a Jane, bate-papo com ela. Ok. O que mais, Nilce, hoje à noite? Oi. Bom, nós vamos ter hoje também o terceiro episódio com Florescendo no Deserto, do Florescendo no Deserto com a nossa querida irmã Leila Zanata, e também o Pense Nisso com Janaína Vieira. Bom, eu queria então agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, mais uma vez, é um prazer que vocês estejam conosco. A gente quer dizer também hoje que a gente vai ter uma novidade sobre o nosso programa. Então, hoje então aguarde, a gente vai falar mais pra frente aí as novidades sobre o nosso programa. Da Patrícia. Eu quero agradecer também a presença da dona Maria Benta, que está sempre conosco em vários canais. Obrigada, irmã, por tua presença. A Karina Diogo, eu sei porque ela está aqui, viu, Nádia? Eu quero dar boa noite para você daqui a pouco, mas eu sei porque a Karina está aqui conosco hoje. A Rosângela Oliveira, obrigada pela presença. Andréia Reis, nossa irmã de Campinas. Angélica Carmim, de Manaus, que bom estar com você. Mônica Silva, boa noite, sejam bem-vindas. A Cláudia Chamelete, a Selma Alves Francisco, Silvana Ferrara, presença constante conosco também, obrigada. A Rosimari e a Maria Cristina Salerno, que está sempre conosco, grande apoiadora do nosso programa. Beijo para você e obrigada por sua presença. Nós vamos ter uma vinheta e já voltamos.
Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Virgínia, essa é a Nayade. Nós congregamos em Sorocaba, somos a Igreja de Cristo em Sorocaba. Estamos dando uma passadinha aqui para incentivar vocês a fazer um cofrinho para o Colheita Brasil. Desde o ano passado nós começamos a fazer, né? E deu um pouquinho porque era quase novembro, né? Aí resolvemos continuar fazendo o cofrinho, claro. Mas aí a Nayade ganhou uma gatinha da irmã dela, que tá lá do outro lado gravando a gente. Então a gente gostaria de estar incentivando os irmãos, as jovens, as crianças, a separar as moedinhas, né? O que tiver em casa, que o pai permitir, a mãe, né? Quando é criança, tem que o pai e a mãe permitir. Como eu fiz com a Nayade. Eu e a minha filha, a Deirdre, a gente falou para ela, olha, você pode pegar na nossa bolsa as moedinhas, o que tiver espalhado pela casa de moeda, você pode pegar e colocar na sua gatinha. E é isso, a gente vem motivar vocês, porque o Colheita Brasil é um sonho que está de Deus e nosso também, que está sendo realizado graças a Ele, porque Ele é bom. Eu sei que tem um período difícil, estamos vivendo um período difícil, né? Mas eu sei que Deus se agrada do nosso sacrifício. E é isso. Muito obrigada. Até. Bom, estamos de volta aqui. Hoje nós vamos começar o nosso programa refletindo, né, sobre o tema que a Nilde já falou. Nosso tema hoje é Encarando o Luto. E nós vamos ter um Pense Nisso para refletir sobre isso. Então, com a nossa irmã Janaína Vieira, pense nisso. Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje é um tema pesado, é um tema que a gente não gostaria nem de conversar a respeito, mas é muito necessário. E eu quero começar a reflexão de hoje fazendo algumas perguntas, às vezes até muito óbvias, mas não são óbvias para todo mundo. É lícito um cristão chorar quando um ente querido parte? É permitido que a gente chore, que a gente se sinta mal, que a gente faça perguntas aos céus quando nós perdemos alguém querido ou quando enfrentamos a nossa própria morte? O que vocês acham? Quando nós vemos alguém chorando copiosamente porque perdeu um ente querido, o que nós fazemos? Normalmente a gente xuxa a pessoa. Ai não, vem cá, não chora. Nós temos medo do choro. Nós temos medo do choro. Mas olha, 3 vezes na Bíblia diz que Jesus chorou. E em 2 vezes estava diretamente ligado à morte. 2 passagens bíblicas em que Jesus chorou com uma ligação direta com a morte. Uma das passagens é muito conhecida nossa, é João 11:35, que o versículo diz: Jesus chorou. E por que ele chorou? Ele chorou quando estava lá, Lázaro já estava sepultado, e ele viu as pessoas tristes, chorando. Marta e Maria, sem conseguirem se consolar da morte do irmão, acreditando sim na ressurreição no último dia, mas entristecidas por aquela perda. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Chorou naquele contexto. Chorou vendo as pessoas sentirem saudade. Chorou vendo o quanto a morte feria as pessoas. O quanto a morte trazia peso e tristeza. Jesus ressuscitou Lázaro para a alegria de todos ali. Mas Lázaro voltou a morrer depois. A morte não tem negociação com ela. Nós vamos encarar a morte. Mas uma outra situação em que a Bíblia diz que Jesus chorou é Hebreus 5:7, que diz:
Durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então veja, na iminência da sua própria morte, Jesus chorou. Então, é lícito chorar. Nós choramos. É normal chorar. A dor nos pega. Nós temos um espírito eterno que se contorce de dor quando se despede do nosso corpo terrestre, quando precisa largar essa casca corruptível, quando nós precisamos perder de vista, pelo menos por um tempo, aquelas pessoas que nos são tão caras. O cristão pode chorar? Claro que pode. O cristão pode passar dias e dias chorando, com saudade, sem entender. Pode. Sabe, nessas horas a gente eleva um monte de perguntas aos céus. Por que essa pessoa? Por que agora? Porque a gente não consegue entender, mas mesmo que os céus nos respondessem, as respostas também não seriam o bastante para nós. Nós precisamos crer naquele em que temos crido. E precisamos saber que enquanto homem, ele viveu as nossas dores realmente. Ele não passou batido por nada, nem pelo luto. Nem pelo luto por um amigo, uma pessoa querida. E nem pelo luto por si mesmo. O medo da morte. Deus nos entende, nos abraça, nos compreende inteiramente e nos consola com o seu abraço de quem sabe tudo que nós passamos. Pense nisso. Queria agradecer mais uma vez a você que está presente aqui assistindo, sempre fiel ao nosso programa, e dizer que estamos muito felizes, muito contentes por você estar sempre com a gente também. E não perca, viu? Fique até o final, porque hoje nós temos uma novidade, né? O nosso programa vai ter uma mudança, uma pequena mudança, e essa novidade é boa. Então não perca, fica até o final aí para assistir com a gente, né, Patrícia? Isso mesmo. A gente deixa a novidade para contar mais para o final. Agora, eu tenho o prazer de anunciar, então, o nosso quadro Bate-Papo com ela. E a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Jane Ribeiro. Jane, boa noite. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite a todas também. Tudo bem, prazer que você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito esse convite, esse desafio, né, de lidar com as tecnologias, e agradeço muito a sua disponibilidade de ter aceito estar aqui conosco. Eu que agradeço a honra de poder estar aqui, da lembrança de vocês em relação à minha pessoa. Infelizmente, num tema assim, um pouco triste, mas que é de uma grande conscientização, eu diria, né? É difícil de falar, mas é um tema que a gente precisa ter uma consciência e um conhecimento, sim. Muito obrigada. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Jane, eu sou psicóloga e frequento a Igreja 9 de Julho há muitos e muitos anos já. Então, eu me batizei com 15 anos e na 9 eu me casei, na 9 meus filhos cresceram. Esse é o meu caminho cristão. Amém. Amém. É uma honra mesmo ter você aqui. Muito obrigada. Então, como já foi dito, né, um tema difícil, hoje a gente está falando sobre o luto e como entender melhor e passar por esse momento, né? Alô? Tá ouvindo agora? Eu ouvi um barulho aí, acho que foi bem na hora, falhou aqui, né? Eu escutei um caminhão por aí. Mas vamos lá, vou repetir.
Então, o tema nosso é sobre o luto. Então, eu queria que explicasse um pouco o que é o luto, né? A gente sabe, já ouvi dizer que tem algumas fases, né, do luto. Então, quais são essas fases? E mais ou menos quanto tempo que esse processo todo dura? Então, o luto é um conjunto de reações que nós manifestamos diante de uma perda. São manifestações físicas e emocionais da perda de alguém ou algo que nos é valioso e que para nós é muito importante. Então, o luto não é só relacionado com a morte de alguém, mas é uma perda da sua vida. Um cachorro que morre, uma joia que você tem de herança que você perde, e isso pode se tornar um luto. As 5 fases do luto, de acordo com a autora Kübler-Ross, são negação. A pessoa não acredita que acha que pode haver um engano naquela situação. Não, isso não existe. A raiva, sentimento de raiva, dor, medo, culpa, que podem variar muito em intensidade e frequência. Essa fase é uma das fases delicadas, né? Porque assim, a pessoa pode ter atitudes desagradáveis. A barganha é a terceira. A revolta anterior, que é a raiva, não trouxe um alívio para isso. E vem os pensamentos de fazer rever o acontecido. Então, é quando ela faz propostas para Deus ajudar, para Deus fazer alguma coisa por ela nesse momento, para ela sonhar com a pessoa, com o ente querido. Depois vem a depressão. Com o insucesso da barganha, gera esta fase de grande sofrimento. A pessoa fica isolada, quieto, e chora muito. Depois da fase da depressão, a gente tem a aceitação, com o sofrimento um pouco mais suavizado. A pessoa começa a fazer as reflexões e consegue enxergar a realidade como realmente ela é. Para Freud, o luto tem a duração de 1 ano. Depois disso é considerado melancolia, passando a ser um caso patológico. O luto é uma experiência individual, que cada pessoa vai sentir, vai reagir à dor da sua maneira e a seu tempo. Então, segundo Freud, ele dá um tempo, e a gente pode ver que o tempo também é de cada pessoa, de acordo com a dor e a maneira dela reagir. Muito bem. Poxa, muito obrigada. É importante a gente entender tudo isso, né, para entender os processos que a gente passa e conseguir superar melhor, né? Sim. E aí eu queria perguntar, e nesse período que a gente tem vivido, né, da pandemia, como que a gente pode, né, vivenciar esse luto à distância, né, durante a pandemia, e se não vivenciá-lo, né, isso pode trazer alguma sequela emocional? Como que está sendo isso nesse período, especialmente, né? Então, nesse período é um período difícil, e se a gente não fizer aqui o que o estudo fala, a gente pode ter grandes sequelas, sim, emocionais. O que fazer quando as vidas das pessoas que a gente ama são ceifadas pela doença? Vamos ficar revoltadas? Precisamos fazer o luto. E como fazer esse luto? Vamos pensar enquanto perdemos alguém em outro momento da nossa vida, antes da Covid. Então, quando você perdeu alguém antes da Covid, o que você fez com o luto? Nós tínhamos a oportunidade de fazer o velório. E passávamos a noite acordados, velando junto com os familiares, nos despedindo da pessoa amada. E agora? Essa pessoa foi em decorrência de uma doença que nós não podemos despedir dela. Precisamos descobrir uma forma de despedirmos dessa pessoa. Não vai ser como no passado. Não temos condições de fazer um velório hoje em dia. Não temos condições de abraçar. O fato de não vivenciarmos esse velório, isso pode nos causar problemas psicológicos graves no futuro. Vamos ter um luto que não foi resolvido. Vamos ficar mais tempo revoltados, vivenciar a nossa tristeza a curto e a longo e a médio prazo. Isso é certo conosco? Isso é certo para nosso processo de despedida? Tem um autor que diz assim: o importante é nós criarmos rituais simbólicos, criarmos rituais que fazem o sentido na história do vínculo que eu tenho com essa pessoa.
criar esses rituais é uma forma de legitimar o sofrimento pela perda. E, como disse, vou dar aqui algumas dicas, não é? Se a gente não concretizar simbolicamente essa perda, com certeza ela vai trazer sequelas emocionais. Então, eu vou sugerir aqui algumas dicas de como que você pode fazer esse velório ou esse ritual da despedida na sua casa, do seu jeito. Você vai precisar ser criativa, não é? Então, uma sugestão é, você pode escrever um texto da história com este ente querido. Você pode fazer uma comida que essa pessoa goste, como uma forma de homenagem. Plantar uma árvore, cuidar dessa árvore, para ela manter a sua chama acesa. Façam o seu luto, se despeçam dos entes queridos, do jeito que der, sejam criativos, fazem os rituais, procurando encontrar os familiares online. Seus familiares e amigos, encontrem com eles online, falem da pessoa, chorem a sua dor, lembre de tantas coisas boas que vocês viveram com ela. Então, é muito importante, sim, criar um ritual, é muito importante a espontaneidade do ritual, porque isso vai manter o seu vínculo com o seu ente querido e vai te dar a chance de concretizar a morte simbolicamente. Obrigada, Jane. Eu até quis fazer essa pergunta, né? Muitos sabem que eu perdi a minha cunhada Luísa, né? Nesse período, e é muito dolorido, né? Essa distância, essa falta até de estar com os familiares também, né? Então, a gente, sem saber, usou uma das estratégias que você falou, né? Que é esses encontros virtuais, né? A gente fez reuniões durante mais de uma semana para orar, para chorar, para se ver, e em meio a tudo isso que era dolorido, mas a gente também conseguiu sorrir, lembrar, porque ela era uma pessoa muito alegre, né? Então, a gente essa lembrança, né, que deve ficar na memória da gente, é dela viva, mas não deixar de fazer o ritual, né? Não deixar de fazer essa despedida, não deixar de fazer esse rito de passagem, né, para poder vivenciar, isso é uma consequência que vai fazer você vivenciar esse luto melhor, né, porque você vivenciar um luto de que você não sabe se perdeu ou não, é difícil, né, a gente vai ficando revoltado, vai passando pelas fases de uma maneira muito mais forte e mais duradoura até, eu acredito. É difícil, mas é a nova fase e a gente tem que aprender a vivenciá-la, né? Exatamente. Obrigada, e eu vou passar para a Nilda, ela também tem perguntas. Obrigada. Olá, Jane, boa noite. Boa noite. Jane, essa pergunta que você respondeu para a Patrícia, praticamente era a minha dúvida, era o que eu iria perguntar para você. Eu vou complementar ela um pouco melhor, assim, para você tirar um pouquinho mais da minha dúvida. Você falou do ritual que é necessário, e a parte do enterro, né? O enterro de uma pessoa é muito doloroso quando você vê a pessoa, né, sendo enterrada. E aí, para quem fica, sofre demais. É necessário passar por esse processo também? Deixa eu só... Então, Nildes, é necessário, sim. Como eu disse que nesse momento da Covid, a gente precisa fazer esses ritos, não é? Desculpa, esses rituais para poder concretizar a morte, porque o velório, esses ritos da morte são universais, né? Todo mundo faz isso. O mundo inteiro faz isso, as famílias todas. Então, eles são universais. Então, a gente vai muito contra algo que está internalizado mesmo, né? Então, tem que se fazer. E os estudos mostram que os rituais humanos em relação à morte precisam ser marcados e pontuados, senão a gente não consegue entrar em contato com essa perda. Possibilita também a contextualização de experiência da perda, oferecendo à família enlutada o suporte de pertencer a uma cultura e uma compreensão sobre a morte. Então, quando você vê, você sabe que você faz parte de uma cultura, você sabe que você tem uma compreensão que é compartilhada com os amigos, com familiares sobre a morte. Desta forma, a morte é uma coisa, é universal.
A universalidade das manifestações humanas diante da morte existe para atender às necessidades psicológicas, como nós vimos, e social, de dar um enquadramento previsível da perda da morte. É muito importante que a gente passe por esse momento, sim, né? É triste, mas ele faz parte da nossa cultura. Nós queremos ir, nós queremos abraçar, nós queremos ver, né, o nosso ente ou um amigo ou quem quer que seja, para constatar, né, para a morte mesmo. Certo, E os Jane, estudos obrigada. provam isso. Continuando a falar sobre isso, a gente tem a nossa base, né, cristã, né, a gente tem essa base, e aí pensando como cristão, ele deve, como cristão lidar com a morte, né? A fé, ela ajuda a superar o luto? Sim, a fé ajuda, mas apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la. Fatalmente, todos morreremos algum dia, exceto os que serão arrebatados na segunda vinda de Jesus, Tessalonicenses 4,17. A Bíblia diz-nos que a morte é um pagamento correto por causa dos nossos pecados. Mas, para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Jesus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Por mais assustadora que seja, com Jesus, o cristão não precisa mais temer nem sofrer constantemente por causa da morte. Esta exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-se do mundo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Apesar da dor e da saudade causada pela separação aos que partiram, não precisamos permanecer tristes. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro e como ele ressurgiu, todos que creem nele também viverão. Portanto, o cristão deve lidar com confiança perante a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu orgulho? O orgulho da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54, 57. Amém. É isso que eu tinha que falar. Amém. 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 E desculpe, não é aguilhão. Certo. Nós entendemos. Fica tranquila. Obrigada. Jane, você falou sobre o processo que quase obrigatório de passar pelo luto, né? Que a morte, você acabou de ler várias passagens, né? De que a morte é natural, né? A gente já nasce sabendo que vai morrer, não tem jeito, né? Mas é a certeza que temos, né? Exatamente. Mas como que é a morte, por exemplo, o processo de luto para alguém? Eu tenho aqui a Nádia. Cadê a Nádia? Nádia, você tá aqui? A Nádia está aí? Boa noite, Nádia, tudo bem? Tudo bem. A Nádia, ela perdeu a irmã 2 semanas, Nádia? 1 semana, tá? Uma semana, só 1 semana. E a irmã dela foi pega de repente, né, pela morte, assim. Ela perdeu a irmã de repente. O luto de alguém que perde uma pessoa tão de repente é diferente daquele que perde alguém, assim, que já está em processo de morte, já está doente ou desenganado pela morte? É diferente esse processo ou é a mesma coisa? Não, é diferente. Eu vou explicar um pouquinho o que é, porque esse luto da pessoa doente, do qual você
fica mais perto e ele vem a falecer depois, não é o luto da morte sem avisar, não é? Nós chamamos de luto antecipatório. Então, não existe luto fácil, né? Mesmo quando uma pessoa morre doente por um longo período, fica doente durante um longo período antes de morrer, quando ela se vai, a morte se concretiza. E esse é um luto que a gente chama, como eu disse, antecipatório. O processo de luto que ocorre antes da morte, tanto pelo doente, que vai perdendo gradativamente sua vida social, profissional e pessoal, além do vício corporal que antes tinha, vivendo assim o luto a si mesmo, quanto pelos familiares que acompanham esse findar. A expressão dos sentimentos nessa fase é fundamental no processo de elaboração do luto após a morte. Com a pessoa doente ou nesse luto antecipatório, você tem a oportunidade de conversar, você tem uma oportunidade de fazer, contar a história, rever os valores, rever o papel da pessoa na sua vida. Isso ajuda muito, contribui muito, né? Não só para o enfermo, mas para o próprio familiar. Então, é meio paradoxal dizer que a pessoa melhor o luto. Não é, mas toda essa oportunidade, todo esse caminho que ela percorre, ajuda a dissolver as mágoas, tem a oportunidade de declarar o seu amor que nunca foi dito, dedicar um tempo a mais com o seu cuidado para amenizar a dor e o sofrimento de quem está doente. Então, essas diferenças fazem. Agora, quando a morte vem sem avisar, é diferente. Embora se tenha uma sensação em caso de doença prolongada que a morte foi inesperada, a perda por morte súbita toma outras matizes. Não há preparo, não há tempo para reflexão, não há tempo para a despedida, para o perdão, para declarar o amor. Cai-se num funil de incredulidade ao presenciar ou a receber a notícia do falecimento repentino da pessoa querida, como foi no caso da nossa irmã. Os sentimentos desencontrados vão se transformando em perguntas, normalmente perguntas sem respostas. Primeiro momento, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Com ela? Por que você fez isso comigo? Onde está? O que eu fiz de errado? Onde eu estava que não impediu que isso acontecesse? A negação do fato é muito recorrente nos primeiros dias e semanas. Muitas pessoas têm dentro de si a certeza de que qualquer momento seu familiar querido vai entrar pela porta. Então, se certificará de que tudo não passou de um pesadelo. Quem perde uma pessoa querida da forma abrupta sente um imenso vazio, constante e uma grande culpa. Fica por muito tempo refazendo a história com aquela pessoa, se consumindo em tudo aquilo que poderia ter sido diferente, tendo a sensação de que não fez o bastante por ela e busca dentro de si uma forma de reparar aquilo que entende por erros cometidos. E nesses casos, o processo de luto pode ser muito mais traumático. Não é raro que o enlutado ande de um lado para o outro, chamando pela pessoa querida, ou vá a lugares que ela gostava de estar, na esperança do vazio e do reencontro. Na esperança vazia do reencontro. Em primeiro lugar, a dor é inevitável. Chorar faz parte, irmã. Chamar pela pessoa. Podemos concluir chorar pela pessoa que se foi. E podemos concluir que, ao lembrar-se dela a todo instante, desejar longos períodos de recolhimento não é apenas normal, mas como faz parte do processo de luto. Também é parte do processo perder um pouco a concentração, sonhar com frequência com a pessoa e não saber como ocupar aquele espaço físico que agora ficou maior. Mas é preciso respeitar o tempo. Cada um vive essa dor à sua maneira. Então, concluímos que existe sim uma diferença entre o luto antecipatório e o luto da morte sem avisar. Pandemia, isso se torna mais difícil ou mais fácil para absorver, para digerir esse acontecimento, né, que
Isso que você está falando sobre o luto antecipatório e aquele que a gente está esperando, que a gente vai vivendo em doses homeopáticas, né? Eu diria que a pessoa já está numa condição e que a gente vai esperando, mas muitas pessoas que eu vejo aqui, que estão assistindo o programa, tenho certeza que passaram por tudo isso que você falou aí, né? Inclusive eu, de sonhar com a pessoa, de querer ter contato com algo que ela gostava, de estar no mesmo lugar ou com as mesmas pessoas que ela amava e tudo mais. Mas nesse momento aqui de pandemia, esse processo é mais difícil ou é mais lento? Assim, mais fácil, eu diria, né? Passar por esse luto. Então, nesse momento de pandemia, como a gente viu, os rituais criativos vão ajudar a gente a se despedir do ente querido, né? Por exemplo, a irmã que perdeu a irmã, para ela não ficar sem fazer esse ritual, para ela não deixar de homenagear essa irmã que ela ama, para ela não deixar de falar a história dela com essa irmã, um vínculo, é uma forma dela homenagear essa irmã que ela perdeu. E em relação ao processo ser mais lento ou mais rápido, o luto é uma experiência individual, que cada pessoa vai sentir, vai reagir da dor da sua maneira, né? Como a gente viu lá em cima, e no seu tempo. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor. Se tem luto, é porque houve vínculo, porque houve trocas e porque houve afeto, e porque houve amor, e porque houve história de uma vida compartilhada. Então, o luto faz parte, não é? É triste essa perda nesse momento, não é? Porque nada disso, mas essa frase desse autor que eu li, você não precisa estar junto, mas você precisa vivenciar o luto também, com esse conhecimento de que houve amor, de que houve vínculo, de que houve troca, de que tem afeto e que você tem uma história com essa pessoa. Então, se é mais lento ou mais rápido, não dá para dizer, porque depende de cada um. Uhum. E nesse momento da Covid, o que eu aconselho, façam os seus velórios, os seus ritos, as suas homenagens, não é? Para essa pessoa que você amou tanto, para não deixar passar em branco para si mesma, né? Uhum. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas uma coisa que me ajudou muito a passar por esse processo, e é o que me dói mais nesse momento, é justamente essa coisa da terapia cristã, né? Da presença das pessoas que nós amamos, e isso age como um remédio, né? Um bálsamo, que a gente sente alívio, e infelizmente nós estamos numa situação em que nós não podemos oferecer isso para as pessoas, né? Então, eu quero te agradecer muito por estar conosco. Eu espero que você fique aí. Nós vamos chamar a Nádia daqui a pouquinho, e eu tenho certeza que muitas coisas que você falou ajudaram a Nádia, né? Que está passando ainda, está tentando digerir ainda esse processo, e várias pessoas que estão aqui nos assistindo, que perderam mãe, né, que perderam avô e mãe e esposa, né, e filhos e etc. Então, com certeza o seu esclarecimento vai nos ajudar e vai ajudar essas pessoas que ainda estão tentando encontrar um caminho para superar esse luto, né, essa dor que a gente sabe que não é fácil, né? Então, eu te agradeço muito, né, pela sua presença. A gente vai continuar aqui, eu vou chamar uma vinheta e logo depois a gente tem a Nádia para conversar conosco, tá bom? Muito obrigada.
assim, já estavam melhores. Então, estamos de volta. A Patrícia está falando aí, mas não é com a gente, tá? É com outra pessoa, então fiquem tranquilos, não é nada com a gente. Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão nos acompanhando hoje, a minha irmã Ana Mendes, que está sempre conosco. Beijo, irmã, bom que você está com a gente. Silene Coelho de Manaus, a conhecida e famosa Silene. A Rosângela Oliveira, que também está conosco. Claudete Girodo, nossa querida irmã de BH. A Cleonice Santos, a Patrícia, que está aqui conosco também, a Ceissa de Porto Alegre, obrigada, Ceissa, pela sua presença, a dona Gessi de Guarulhos, a Cidinha de Arthur Nogueira, boa noite, a minha querida Doroti, que também está conosco hoje, lá de Salto, a Flávia Juscelino, que eu acho que é a primeira vez que eu a vejo aqui, né, a Cíntia Martins, a Fátima Grangeiro, que está virando nossa telespectadora fiel. Obrigada, Fátima. Leila Zanata, que nós vamos ver o quadro dela imediatamente depois, né? Agora, minha irmã Marta Mendes, que também de BH, de Contagem, que está conosco. A Dorinha, da 9 de julho. Eu quero agradecer vocês pela presença, obrigada pelo apoio, por seu amor, por sua paciência conosco. Não saiam, tá? Não vão para outro lugar, porque a gente vai falar sobre as novidades que nós teremos no programa hoje. E eu vou chamar a Nildes aqui para também agradecer. Nildes? Eu quero agradecer novamente vocês que estão aqui assistindo com a gente. E chegou a hora de nos deleitar com as palavras da nossa querida irmã Leila Zanata. Então vamos ao quadro Florescendo no Deserto. Florescendo no deserto, oásis da transformação, santificação e consagração. Eu concordo com Elizabeth Elliot quando diz: o fato de eu ser uma mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. O alvo da vida cristã é nos parecermos com Jesus. Quando estou muito cheia de mim, não há espaço para Deus. Quando eu assumo o controle, não há espaço para Deus. É como se eu cantasse no espelho para mim mesma: quão grande és tu. Só que na transformação na vida cristã, eu abandono os valores do mundo. Eu deixo para trás a influência mundana no pensar, no falar, no ouvir, no fazer. O pessimismo, a reclamação, o ressentimento são gaiolas que nos impedem de seguir a vontade de Deus, de caminhar nos passos de Jesus, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,17, lemos: e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Não liberdade para satisfazer o prazer egoísta, mas liberdade para escolher a luz e andar na luz. Algumas pessoas querem estar com Jesus e ao mesmo tempo manter alguns pecados favoritos, nem lá, nem cá. Porém, Deus nos chama para a santificação, como está escrito em Hebreus: sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo gradual de crescimento, que tem seu início a partir do novo nascimento. À medida que o relacionamento com Deus vai se aprofundando,
Ele vai mostrando áreas da vida que precisam ser transformadas e nos ajuda a mudar. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também exorta para a cooperação do homem nesse processo. Essas duas verdades são harmônicas: soberania de Deus e responsabilidade humana. Transformação, santificação e consagração. Caminho seguro para uma vida plena na jornada rumo ao céu. A consagração convida a uma viagem íntima para beber na fonte do bem e do amor de quem nos criou com tanto zelo. Dessa fonte jorra água cristalina que nos sacia com a plenitude do divino. A fonte é Deus. E o alimento mais doce é a intimidade profunda com a presença divina. Deus é o melhor abrigo para o coração aflito e o corpo cansado. Na consagração a Deus é onde o corpo renova as forças, é onde renasce a esperança, é onde o coração se acalma e a vida se enche de fé. Na consagração ao Senhor, nós adentramos no solo sagrado do amor de Deus. Certa vez, eu falei com uma irmã que nunca havia frequentado a escola. E ela cuidava de um marido que não andava e nem falava havia 20 anos. E eu perguntei a ela onde ela encontrava forças para tanto. E ela me respondeu da maneira mais natural possível: eu me pincho inteira nos braços de Jesus. E é isso mesmo. Se consagrar a Deus é a gente se pinchar, se jogar, se atirar nos braços dele, ficarmos no aconchego de Jesus. Consagração é manter a minha mão na mão de Jesus, é viver a vida no centro da vontade dele. Transformada, santificada, consagrada, estar a caminho e no caminho. Cristo é o caminho. Não somos mulheres de ferro, mas mulheres de fé. E eu te desejo Jesus, Deus conosco. Estamos de volta. Obrigada, Leila, por esse, sei lá, eu nem sei como chamar, mas eu chamo de bálsamo, de água, né, fresca no deserto. Essas palavras são muito gostosas de ouvir e realmente traz conforto. E essa história que você contou sobre a mulher que se pincha no colo de Jesus, e depois de ouvir tudo que a Jane falou, me lembrou uma história de um menino, uma história, coisa de criança, é um fato real, né? Mas o menininho tinha um vizinho, um senhor bem velhinho, que perdeu a esposa naqueles dias, né? Ou naquele dia, era o velório da esposa dele, e o menininho gostava muito desse vizinho. E ele olhou pelo muro, né, assim, a cerca entre os quintais, e ele viu o senhor velhinho sentado lá no banco, muito triste e chorando. Então essa criança atravessou, foi pela frente, atravessou o quintal dele, foi lá no fundo e sentou no colo dele. A mãe observou aquilo, e quando o menino voltou, ela perguntou: o que você falou para ele? Ele falou: mãe, eu não falei nada, eu só consegui ajudar ele a chorar. Às vezes é tudo que nós precisamos, né? É alguém que nos ajude a chorar. Então, eu quero
diante disso, chamar aqui nossa convidada, nossa segunda convidada, Nádia. Boa noite. Boa noite para vocês. É uma satisfação, né, poder estar aqui com vocês, né, e contribuir de alguma forma, né? Com certeza. Então, meu nome é Nádia, né? E eu sou casada há 28 anos com o Rui, ele é missionário. E nós estamos aqui em Ponta Grossa. Nós chegamos aqui em fevereiro do ano passado. E graças a Deus, Deus tem abençoado bastante o nosso trabalho, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Nós temos uma filha que mora no Texas, está estudando engenharia. E para nós é um momento difícil, mas nós sabemos que a Irmandade tem sido maravilhosa nesse momento tão difícil que nós temos passado. Bom, deixa eu contar aqui um pouco então, né, já que ela não falou tudo, deixa eu falar como é que eu conheci a Nádia. Quando foi que eu conheci a Nádia? Há muitos anos, eu acho que uns 40 anos por aí ou mais. A Nádia, eu vi a Nádia, a primeira vez que eu vi a Nádia, ela estava fardada, né, Nádia? Você já foi policial, né? Isso, você já até esqueceu, né? Não esqueci. Ela era policial e quando eu a conheci, ela estava fardada, né? Tinha ido para uma reunião de jovens lá no Alípio de Melo, fardada, mas foi, né? Então, eu sei que é de uma família muito fiel, a mãe dela é uma senhora. Quem já foi no congresso feminino, quem vai nas conferências onde a Marlene está, geralmente a Dona Maria da Luz, mãe da Nádia, está junto. Ela tem quantos anos, Nádia? 83? 83, isso. 83 anos e ela não se deixa abater. Onde a Marlene vai, ela vai junto, a idade e o cansaço não impede, ela participa de todas as reuniões e ela sempre fala, a gente precisa crescer, né? Crescer espiritualmente e realmente é uma mulher guerreira. A Nádia vem de uma família guerreira, então eu conheci a Nádia em Belo Horizonte, então ela é mineira, como eu, obviamente, né? E antes dela chegar em Ponta Grossa, ela trabalhou por muitos anos em Caxias do Sul. Quantos anos você ficou em Caxias do Sul, Nádia? 7 anos. Trabalhou 7 anos e uma frase que a Nádia falou para mim que eu nunca esqueço, né? Ela fala, onde a gente vai pregar, e quando ela chegou em Caxias do Sul, ela falou, ninguém que mora nessa cidade vai sair sem ouvir sobre Jesus. É esse o lema da missão que ela tem nas cidades onde ela vai pregar, e eu tô vendo que Ponta Grossa tem sido abençoada com a presença deles, porque eu sempre tô vendo, né, batismo, o Rui fazendo batismo e tudo mais, então eu espero que Ponta Grossa também, né, que todas as pessoas de Ponta Grossa saibam quem é Jesus por meio do trabalho aí que vocês têm feito. Então, a questão de plantar igrejas, né? Vamos reforçar que é muito importante, né? Que ninguém morra sem conhecer Jesus. Quer dizer, alguns vão morrer sem Jesus, mas não sem conhecer, mas não sem saber que ele morreu por nossos pecados, né? Então, Nádia, é um prazer ter você aqui. Eu vou começar fazendo as perguntas. Muito obrigada. Eu sei que ainda a ferida está aberta, eu sei que ainda dói, mas, como eu disse, você vem de uma família guerreira, então eu sei que você pode nos ajudar, né? Pode contribuir com o programa e com todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. Bom, todo mundo viu, todo mundo não, né? Pelo menos muitas pessoas sabem que você perdeu a sua irmã de repente. Até eu fiz essa pergunta para a Jane, né? Pensando até em você, mas como foi? Eu já perdi pessoa assim repentinamente, mas como foi para você perder a sua irmã assim? De repente, você fala com ela num dia ou dois e no outro você recebe a notícia que ela faleceu. Para mim, assim, foi igual se eu estivesse vivendo um pesadelo. Muita ansiedade,
E assim, uma confusão, a gente, para falar a verdade, eu pensava assim que não era verdade, não era real aquilo ali que estava acontecendo, porque ontem a gente tinha lido as postagens dela ali no WhatsApp, não tinha conversado com ela, mas eu tinha lido as postagens que ela tinha falado. Então eu estava naquela esperança assim, eu vou acordar. Só que aí você chega naquela realidade que você não vai acordar. Então, é um sentimento assim, parece que, igual a Jane mesmo falou, né? Quando é repentino assim, você não tem como explicar esse sentimento inexplicável que a gente sente, né? Ainda mais a minha irmã, ela era minha irmã mais velha, mas era apenas 4 anos mais velha que eu. Então, era uma pessoa nova. Então, é uma coisa assim que não dá para explicar. Então, se você começa a lutar, igual a Jane mesmo falou, que pensando assim, o que a gente podia ter feito diferente, por que aconteceu, como que aconteceu isso, como que a gente não viu, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente pensou, será que ela escondeu que ela estava com Covid para morrer tão rápido assim? Então, como eu moro em Ponta Grossa e ela morava em Brasília, então para nós foi assim, aquela correria, né? Então eu estava saindo para ir para o curso de teologia que a gente dá na terça de manhã, e eu recebi o telefonema da minha irmã. Quando eu peguei minha bolsa, o telefone tocou. Ela falou assim, a Marília faleceu. Eu falei assim, o quê? Eu não tinha entendido o que ela falou. Aí ela falou assim, a Marília faleceu. É até a Flávia Juscelino, que a Tega falou, que está aí hoje. É a sua irmã? Sim. Aí eu fui no avião, né? Eu fui tentando assim achar uma forma de tirar esse sentimento, assim, essa ansiedade. Aí eu fui na última postagem que ela tinha postado no dia anterior, né? Que não tinha nem feito 24 horas ainda que ela tinha postado aquilo. E naquela postagem estava escrito assim, ó, gratidão. Não tem como o dia ser ruim quando a gente acorda agradecido. Então, aquilo ali me bateu uma luz, porque ela mesma falou que não tinha como o dia ser ruim se a gente acorda agradecendo. Então, eu comecei a agradecer a Deus, falar assim, pelas coisas que a gente tinha passado junto, pela vida dela, que o Senhor ter proporcionado. Então, no primeiro momento, foi um momento de desespero ali, parecia que eu estava num pesadelo. Mas depois, eu agradeci, porque o pesadelo que eu passei ali antes não foi pela minha irmã, porque ela sempre foi uma serva muito fiel, muito temente a Deus, desde o momento que ela se converteu, nunca abandonou. Então, sempre temente a Deus, ela nunca ficava sem escutar músicas evangélicas, comprava livros, tudo dela era voltado para a igreja, para agradar o Senhor. Então, isso ali me deu uma luz, as próprias palavras dela me ajudou a sair daquele pesadelo e voltar para a realidade, e falar assim, ela foi abençoada, né? Quem não está abençoada nesse momento, abençoada entre aspas, sou eu. Então, ela lutou todos os dias para chegar esse dia para ela. Então, ela está feliz lá onde que ela está, com certeza. Então, eu posso concluir aí, né? Eu ia te fazer essa pergunta, mas a sua fé te ajudou ou está te ajudando, né? Porque isso ainda não acabou, mas está te ajudando a superar a perda da Marília? Sim, a fé, igual a Teca falou, a minha mãe é a Maria da Luz. Eu gostaria de falar isso, porque eu tenho certeza que ela está aí assistindo. O nomezinho dela não, mas é porque ela deve estar com o celular de alguém ali, né? Porque ela não tem... Eu acho que eu vi o nome dela. Sim, e a minha mãe, ela tem muita fé mesmo. E esses 4, 5 anos para trás aí foi só de perdas, uma atrás da outra para nós. Então, assim, a gente perdeu meu irmão, depois perdeu meu pai, que é o esposo dela, né? E agora perdeu uma irmã. Então, quando a gente pensa que a gente está recuperando, aí vem aquele baque novamente. Então, até a minha irmã, a Flávia Juscelino, falou assim, Deus está jogando pesado com a gente, né? Mas é porque Deus, ele não dá aprovação assim para a gente que a gente não consegue suportar. Então, eu sei que está sendo muito difícil, principalmente para minha mãe, né? Porque perder o filho é muito diferente, muito difícil.
Então, e ela sempre foi de muita fé, e nós aprendemos com ela a ter essa fé, a confiar em Deus, porque a fé, né, como fala em Hebreus, é a certeza daquilo que a gente não espera, e a convicção dos fatos que não se vê. Então, nós temos a certeza, né, que a Marília está lá, que Jesus estava lá para falar bem-vinda, serva fiel, né? Então, e a fé também nos ajuda a não perder mais do que a gente já perdeu. Então, nós já perdemos a Marília, então a fé vai nos ajudar a não perder mais do que isso. Uhum. Então, a fé nos ajuda demais. Então, embora a gente não entendendo, né, nós decidimos confiar que Deus ele tem o melhor para nós. E é difícil, mas a fé é o nosso escudo, né? E como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, que a gente embraçar esse escudo, a gente vai resistir o dia mal e vai permanecer inabalável. Uhum. Então, essa é a nossa esperança, né? E isso é que tem nos ajudado a vencer essa barreira. Amém, amém. Eu tenho... Eu sou testemunha, vamos dizer assim, do que você fala sobre a sua mãe, né? Eu sou uma grande admiradora dela, eu sempre que posso falo isso para ela, já esteve na minha casa, então, obrigada, Nádia. Eu sei que tem mais pergunta por aí, né, Nildes? Sim. E o que seria de nós se não fosse a nossa fé, né? Amém. A Nádia não estaria aqui. Nádia, muito obrigada por sua presença aqui no programa, viu? Eu agradeço. E ouvindo você falar da sua irmã, você disse que tudo dela era voltado para as coisas de Deus, né? Que lindo, é lindo você tá falando da sua irmã desse jeito. E aí eu queria saber de você se você acredita que a missão dela foi cumprida. Claro que para mim é difícil falar isso, né? Porque foi muito de repente, assim. Mas eu acredito, assim, porque Deus, igual eu falei para o meu esposo, né? Deus, ele tem um plano para nossas vidas, né? Então, a Marília, ela sempre foi fiel. E se esse foi o momento, foi porque Deus permitiu. Então, a gente até escreveu lá numa das coroas que ela teve, né? Que ela cumpriu a missão dela, que não era para a gente chorar mais. Mas... eu acredito que sim. Claro que a gente não quer, nunca quer ver a pessoa partindo, mas com certeza ela cumpriu a missão dela e fez bem, com excelência, né? Então, ela realmente correu com perseverança a carreira da fé e ganhou aquela coroa que ela tanto almejava. Com certeza. Amém, amém. Com certeza também é isso que conforta mais o nosso coração, sim, né? Nós, quando conhecemos a Cristo, fica tudo mais fácil. A dor é grande, mas fica mais fácil, né? A gente encarar dessa forma, vendo que a pessoa trabalhou para Deus e que encerrou essa carreira dessa forma. Nádia, a morte, ela não é o fim, né? Nós que somos cristãos, nós sabemos disso. A morte, ela não é o fim. Ela é simplesmente uma pausa. Você se sente conformada ou confortada por Deus? Confortada. Com certeza confortada. Porque Jesus mesmo falou, né, em João 14, ele falou assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele foi preparar lugar, né? Então, a Marília já recebeu o lugar dela e com certeza, nós que estamos aqui agora, nós precisamos batalhar e continuar firmes para que também a gente possa conseguir a nossa morada lá. Com certeza, bem confortada, Deus é fiel nas promessas. Amém, amém. Que bom ouvir essas palavras, Nádia. Que bom você ter trazido isso para nós e para tantas que estão passando, tantas pessoas que estão passando por isso. E ter essa certeza, ter esse conforto, isso nos conforta também, né, Patrícia? Amém. É verdade. Obrigado, Nádia. Boa noite. Né? Boa noite. Estar aqui conosco. Poder ouvir as suas palavras, né, nos conforta e nos anima nesse período difícil, né, que Deus continue cuidando de vocês e dando essa força, né, abençoando a sua família. Obrigada. E aí a minha pergunta, assim, nesse período do distanciamento social, né, quem
os mortos, né, os falecidos vítimas do Covid, não têm tido oportunidade nem de serem velados, né, de terem aquele cerimonial, né, como a Jane comentou. E eu queria saber, no caso da sua irmã, né, foi possível fazer o sepultamento, né, o velório, teve presença de algumas pessoas, e também como é que foi todo esse processo, né, como é que aconteceu esse processo? Se era complicado antes, né, agora com o Covid está muito mais complicado, então está muito difícil. Igual e para minha irmã foi mais complicado ainda, porque ela faleceu de insuficiência respiratória. Então, e que é um sintoma da Covid. Então, ela faleceu em casa e então, quando eles levaram o corpo, demoraram demais para tirar o corpo, porque tudo está demorando mesmo, né? Então, quando eles tiraram o corpo, então foi na terça-feira. E eles tiveram que fazer o exame do Covid. Então, quando eles fizeram aquele exame, ia demorar 24 horas. Então, é até uma coisa muito boa, assim, maravilhosa, que o pessoal da igreja fez, foi um culto de celebração. Só que para nós foi uma tensão super grande, assim, foi esse período aí de 24 horas, depois da retirada do corpo, até no momento da gente saber o resultado, foi, assim, apavorante mesmo. Por quê? Nós, quando a gente chegou lá, a gente quis ver os nossos sobrinhos, né? Porque ela tinha 2 filhos, Samuel e Raquel. Então, eles estavam lá na hora que ela faleceu, ajudaram, tentaram reanimar e tudo. Então, a gente queria dar aquele conforto, aquele consolo. Mas a gente não tinha certeza se era Covid ou não. Então, nós fomos, igual assim, eu e a Flávia, né, que está aí na live, nós fomos lá dar um abraço, nossos esposos foram juntos com a gente. E esse culto de celebração, que foi maravilhoso, assim, eu acho que é uma ótima ideia assim, para as pessoas que não conseguem velar, porque nós também não tínhamos certeza que a gente ia conseguir velar. Então, na quarta-feira, né, 1h30 da tarde, nós tivemos esse culto de celebração. Só que a gente ainda não tinha o resultado do Covid, porque eles falaram que ia ser antes, mas não foi. Então, eles ficaram protelando. Então, aí a gente teve aquele culto lá, só que foi com muito medo, porque se ela tivesse com Covid, nós todos já teríamos sido infectados, e mais aquelas pessoas que estavam ali naquele culto de celebração. E a minha mãe também tinha chegado com o pessoal de Belo Horizonte, com meus outros irmãos. Então, é uma coisa muito tensa e muito triste, sabe? Que a gente viveu e passou naquele momento. É uma coisa assim, não tem nem como explicar, assim, por dentro da gente como que a gente estava. E também que no momento, assim, do velório, é um momento, assim, que você vai sentir, você vai abraçar as pessoas, só que a gente não podia fazer isso. A gente, mal a gente encostava o cotovelo, ou fazia assim, encostava a mão. Então, foi algo, assim, bem frio, né? Mas o velório em si lá da celebração, mostrando fotos dela, de atividades, foi um alívio, porque a gente não tinha certeza. Só à noite, 6 horas da noite, que a gente ficou sabendo que não era Covid e que a gente ia poder fazer o velório. Mas como, por causa do Covid, foi só sepultamento mesmo. Teve algumas pessoas, né, que vieram, alguns amigos, e teve só aquele momento ali lá, bem no lugar mesmo ali, a gente abriu, pôde ver o corpo, e isso aí foi bom, pelo menos para mim, porque nós sempre vivemos longe uma das outras. Igual eu moro em Ponta Grossa, sempre morei no sul, e ela morava em Brasília, meus outros irmãos também, tudo mora distante. Então, para mim, foi um momento assim muito especial para mim poder virar aquela página e não pensar que ela está lá em Brasília ainda. Então, foi muito bom e eu acredito que mesmo quando a gente não pode velar, se a gente fizer essa homenagem, igual a gente fez, é muito gratificante. A gente sai de lá bem confortável, apesar de não ter os abraços, né? É bem confortável. Graças a Deus, né? Que pelo menos sentir o carinho dos irmãos, a presença ali já conforta, né? Sim, demais. Eu acho que a minha próxima pergunta, acho que você já falou até bastante sobre esse assunto, né? O seu testemunho aí como cristã,
Mas, então, como cristã, né, de que maneira que você tem enfrentado isso, mas, além disso, assim, como que nós podemos ajudar pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou que não têm, né, essa fé e esse conforto, essa paz que a gente tem quando temos uma vida de relacionamento com o Senhor, né, que nos traz essa paz, nos traz esse alívio, esse conforto. Então, como nós nos comportamos e como podemos ajudar aqueles que talvez não tenham, né, esse conforto? Para mim, amando e estando presente. Infelizmente, né, nesse momento, né, do distanciamento social, a gente não pode estar tão presente como a gente poderia estar. Mas nós precisamos ser aquele Jesus para aquela pessoa, né? Ela não tem aquela fé, então nós vamos, através das nossas atitudes, mostrar Jesus para aquela pessoa. Mas como? Igual assim, ligando para a pessoa e falando assim, hoje pode deixar que quem que vai levar o seu almoço sou eu. Eu sei que a gente vai seguir as recomendações, né? Embalar tudo direitinho, entregar para a pessoa, manter aquele distanciamento social e tudo. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A gente tem que fazer o extraordinário para que a gente possa mostrar para aquela pessoa o Jesus que está dentro de nós. Então, ligando, falando assim, hoje vai ter uma reunião, uma live de reunião de oração, então nós vamos estar orando por você lá. Fazendo coisas assim, que vai mostrar para a pessoa, falar assim, amanhã pode deixar que quem que vai cuidar do seu jardim sou eu. Nós vamos lá para cuidar do seu jardim. Então, coisas práticas, escrevendo uma carta, mostrando para a pessoa que você se importa com a dor dela. Então, aí aquela pessoa vai ver, aquela pessoa é diferente. E com as suas atitudes, ela vai querer saber mais. E quando tudo voltar, ou até mesmo nas lives que ela quiser participar, que você fornecer o convite, com certeza, quando você falar assim, hoje nós vamos ter o culto da família, hoje nós vamos ter o encontro de mulheres, com certeza ela vai te dar ouvidos e vai fazer assim. Então, é palavras e amor, muito amor. Não falar muito, mas se bem que nesse momento de distanciamento social, né, até é difícil falar que a gente não vai falar muito, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto e fazer o extraordinário. Eu acho que é mostrando essas atitudes de serviço. A gente vai conseguir conquistar o coração das pessoas neste momento de distanciamento social. Assim que eu penso. Amém. Gostei muito como você diz, né? Sermos Jesus para aquela pessoa, né? Todo o tempo, essa é a nossa missão. Amém. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por estar aqui conosco. Amém. Ô, Nádia, eu tô vendo muitas pessoas aqui que são da sua família, né? Karina, Cris, um monte de Diogo aqui. Eu não tô vendo a Hanna aqui. Você convidou a Hanna para participar desse programa hoje ou não? Eu convidei. Ela não tá aqui, mas eu convidei. Então vamos ver a Hanna aí. Oi mãe, tudo bem? Amo você, tô com muita saudade. Amei ver você por 2 semanas e espero que possa te ver no final do ano. Mas eu te amo e amo a mulher que a senhora é hoje. E amo tudo que a senhora já fez por mim. E muito obrigada por tudo. E que eu possa ser pelo menos um pouquinho da senhora quando eu for mãe e mulher. Obrigada por tudo. Recadinho que ela mandou para você, eu já supunha que ela não ia conseguir entrar, então eu entrei em contato com ela e ela mandou esse recadinho para você, né? O João mandou pro WhatsApp do Rui, então depois você pode assistir com mais calma, eu ouvi direitinho, eu vi que ela estava bastante emocionada, ela é bem tímida, né? E você pode ouvir depois. Então,
Voltei aqui só para te agradecer, né, a sua presença. Jane, tá por aí, Jane? Sim, estou por aqui. Ok. Nós queremos agradecer. Eu tenho certeza que foi muito útil para todos nós o assunto que você trouxe. Eu sei que você até estudou, né, algumas coisas que não fazem parte da sua área. A psicologia tem áreas específicas e você foi buscar informação. Muito obrigada por isso. Nádia, nós queremos te agradecer muito. A gente vai ter a Nildes fazendo uma apresentação para vocês duas daqui a pouco, já que nós estamos falando de morte, mas como a Nildes mesmo falou, é só uma pausa para que a gente entre numa vida infinitamente melhor, né? Então, a gente pode sofrer agora, mas depois as coisas serão muito melhores. Não tem palavras humanas que possam descrever o que Deus tem preparado para nós, né? Então, eu vou chamar a Patrícia para agradecer a presença das duas convidadas aí. Depois a Nildes vai fazer uma surpresa para vocês, tá bom? Agradeço muito as duas, né, Jane, por contribuir com seus conhecimentos técnicos, digamos assim, né, mas de vida, né, e também com a parte espiritual, né, e a Nádia, né, seu testemunho, né, sabemos que é um assunto difícil, um momento muito difícil, né, todos que estão passando por isso, mas agradeço e que Deus abençoe as duas, né, nas suas vidas, nas suas famílias. Obrigada mesmo. Amém. Obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Eu também quero agradecer. Eu quero agradecer também a Jane, né, por ter sido tão importante no nosso programa. Né, você com certeza ajudou muitas pessoas, tirou dúvidas e confortou também muitas pessoas. Nádia também, muito obrigada. Né, a gente sabe que o quanto é difícil esse momento para você, e você está aqui colaborando com a gente. Que Deus te abençoe, conforte seu coração e de toda a família. E é só o conforto de Deus mesmo que pode ser nessa hora, nesse momento, porque nós não podemos fazer nada, mas Deus pode, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação, é um louvor a Deus, mas eu queria que vocês se sentissem confortados, que todos vocês que tiveram uma perda agora nessa época, que se sintam confortados com esse louvor. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo vou morar, no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecados, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus.
Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Amém. Amém. Obrigado, Nildes. Que delícia, né? Que conforto. E essa é a nossa esperança, né? Vamos um dia morar no céu. Muito bom. Teca, agora é hora de eu dar aquela notícia? Sim, pode dar. Disseram que esse vai ser o nosso último programa. Como assim? O que você tem para me dizer? É verdade? É verdade. Hoje é o nosso último programa na quinta-feira, né? Então, a partir da semana que vem, nosso programa... Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. Depende de quem tá ouvindo, né? Pode ser 2 notícias boas, 2 notícias muito ruins, ou pode ser uma notícia boa e uma ruim, ou pode ser 2 notícias boas. Então eu vou dar aqui, você avalia aí se isso é uma boa e uma ruim, ou se são 2 ruins ou 2 boas, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje é o nosso último programa na quinta-feira, né, Nildes? A gente já sabia disso. Então, nós decidimos encarar um desafio ainda maior, né? A gente passou no teste, segundo o diretor aqui, né, João Cruz, nosso diretor, nós passamos no teste e ele quer nos colocar semanalmente no programa. Então, só que não pode ser na quinta-feira, porque eles ficaram com ciúme de nós e eles querem o programa de volta. Então, nós vamos ter que ceder a quinta de volta para eles e achar um novo dia. Que dia que nós achamos? Terça-feira, 21 horas. Tudo bem para você, Nildes, esse horário? Para mim tá perfeito e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E aí, Patrícia, para você tá bom esse horário? Topei já, né? Voto vencido, né? Você é voto vencido, então já você foi obrigada a topar, mas tudo bem. Vai ser muito bom ter você conosco ainda, né? Nós 3 aqui, às terças-feiras agora, às 21 horas. Então, prepare seu banquinho, vai ser mais leve, eu prometo que nós vamos acabar mais cedo, não vamos segurar você aqui até às 11. Olha, são 10h30 e nós acabamos o programa. Conseguimos acabar no horário, maravilha. E a gente... tem muita gente comemorando que a gente terminou mais cedo. Ok, então, terça-feira, às 21 horas, estaremos aqui batendo um papo suave, leve, né? Como dizem os jovens aí, um papo sussa, né? Sossegado, suave. E a gente não quer terminar esse programa, eu vou chamar as minhas colegas aqui, minhas parceiras, para se despedirem hoje do programa. Não saia daí, porque a gente vai ter a nossa... Não é uma homenagem, mas é um memorial àquelas pessoas que morreram, que são entes queridos daqueles que nós amamos, né? E a Bíblia diz que nós devemos sorrir, né? Nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Então,
Eu chorei algumas vezes esse mês por muitas perdas que os irmãos que eu amo perderam. Então, para mim, é como se eu também tivesse sofrendo uma perda. Eu quero chamar vocês, Patrícia e Nildes, para se despedir. Eu vou me despedir do público aqui e nós vamos ter o nosso memorial aí aos nossos irmãos, né, e aqueles que faleceram. É uma solidariedade aos nossos irmãos que perderam seus entes queridos. E a gente se despede aqui porque nós vamos terminar o programa com esse memorial, tá bom? Patrícia? Eu queria aproveitar e não me esquecer, né? Antes eu esqueci de mencionar, falando sobre esse memorial e tudo. A gente teve a presença aqui de uma querida amiga da nossa família, da família Barbosa, né, a família do Vicente, a Silvia Iossi. Ela esteve acompanhando aqui o programa, talvez outras pessoas eu não sei bem, mas eu vi a Silvia, ela fez até comentários, ela era, acho que, talvez a melhor amiga da Luísa, minha cunhada, né, e ela já é parte da família, né, da família Barbosa, ela é uma grande amiga de todos, então eu agradeço, Silvia, por você estar aqui, eu sei que está sendo difícil para você também, e que Deus conforte seu coração, assim como está fazendo conosco, né? E eu quero, então, agradecer por esse momento que a gente aprendeu, se fortaleceu, e obrigada por mais um programa, obrigada por todos que estiveram nos acompanhando, e em breve nos vemos de novo. Boa noite. Eu também quero me despedir. E antes eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é verdadeira e diz que passaremos por vales de dor e de morte. Também diz que aquele que morre em Deus viverá. Que bom que nós temos o Espírito Santo a nosso favor, né? Boa noite a todos. Até a semana que vem, até terça-feira. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Eu quero agradecer aqui a Dona Maria da Luz, que está... a mãe da Nádia, que está nos acompanhando. Fique com nossos sentimentos, Dona Maria. Eu chorei com vocês, pode ter certeza, porque e eu sei que muitas de nós aqui que perderam seus filhos choraram com a senhora também. Eu posso citar aqui, eu estou vendo aqui pelo menos 3 pessoas, a Cida, que falou que perdeu a filha com 23 anos, vítima do câncer. A Cristina, que perdeu uma grande amiga, que era uma grande amiga minha, né? E outras pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Nós sentimos a sua dor, né? Então, obrigada por estar conosco, que Deus conforte o seu coração, e aqui está a nossa homenagem, a nossa solidariedade e o nosso respeito e amor a vocês que perderam seus entes queridos nesses momentos que a gente não pode nem chegar perto para abraçar. Então, fica aí a nossa homenagem.
Domingo, você tem um encontro marcado com Deus. A partir das 19 horas com escola dominical e às 19h30 com o culto de adoração ao Senhor, com cânticos, ceia, coleta, mensagem, orações e muita comunhão a uma tela de distância. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.